Então, né? boa noite. Passando aqui para desejar boa noite a todas, quem está no ao vivo, quem vai entrar no gravadinho. A gente está liberando aqui as mulheres. Oi, Ivan, boa noite, boa noite. Boa noite! Oi, Bia, oi, Jaine, Ivan. Oi, querida, tudo bem? Muito bom, muito bom. E essa semana, mulheres, a gente já começa com a Semana Mundial da Menopausa, né? Por isso que a gente trouxe esse assunto. Completa também com o quê? Com Outubro Rosa. Então, ninguém melhor que a Vanessa, né? Vamos ter a Vanessa Costa para falar um pouquinho, né? E desde que eu me conheço por gente, acho que a Vanessa empreende, né, Vanessa? Nossa, E né? Eu não sei nem dizer quando eu sei, porque é uma mistura de fase adulta, adolescência, trabalho. É uma loucura. Não, Desde 7 anos. olha só. E assim, gente, eu conheço a avó há muito tempo. A avó já teve escola de dança, a avó já fundou sindicato, né, avó? Ela quando me contou aqui. Hoje está como CEO da Nutralive, emagrecendo muitas mulheres, trazendo qualidade de vida também para muitas mulheres na menopausa. Também é co-host no programa Menopausa, onde tem ali de apresentadora também a Priscila Fantin. Então, muita coisa boa, né, Van? Traz para a gente esse conteúdo hoje. Vamos falar de menopausa também dentro das empresas, que, querendo ou não, cai a produtividade, muitas vezes, né? Então, é cuidar dessa questão hormonal. Então, fique à vontade, o momento é seu. É um prazer. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. É uma honra fazer o clube. Eu já conheço, né, de longa data também, então eu ficava aqui entre, peraí, é o momento, daqui a pouco eu vou estar junto com vocês, e eis que chegou esse dia, então, no que eu puder contar, e no que vocês puderem contar comigo, fiquem à vontade, me acessem, não só nos momentos que a gente estiver juntas, mas podem me chamar no privado, podem tirar dúvidas, fazer perguntas. A Van, que está aqui, que é minha paciente, sabe, eu estou sempre à disposição para falar, para responder, para tirar dúvida, para conversar, eu adoro, então me chamem sempre que for necessário. E hoje a gente traz um tema que a gente não gosta de falar, nós precisamos falar sobre, né? E cada vez mais precisamos falar sobre isso. Há um mês atrás, ou menos, programa que eu apresento junto com a Priscila Fantin, a gente teve a sorte grande de receber a Ana Paula Padrão como nossa primeira convidada. E a Ana Paula trouxe uma fala que eu acho que eu vou repetir por toda a minha existência ainda. E ela fala assim: que bom que somos a geração que pode falar de menopausa, né? Então, hoje a gente pode falar, não no sentido de a pausa foi ruim para mim, e como que eu deixei de viver, de trabalhar, abrir mão de tantas coisas, mas eu posso falar no sentido de o que eu vou fazer hoje, a escolha, a decisão que eu tomar hoje, e eu escolho e decido cuidar de mim, e tá toda a minha vida. E quando eu falo toda a vida, não é só a sua vida pessoal, é a sua vida profissional. Então, é muito disso que a gente vai trazer hoje, porque enquanto saúde, nós mulheres preferimos deixar de lado o cuidado conosco para cuidar de todo mundo, né? A última parte a ser cuidada. Porque a gente está muito preocupada, a gente precisa cuidar da casa, dos filhos, da família, do trabalho, e a gente sempre deixa um pouquinho para depois o nosso cuidado. Quando a gente percebe que o caminho inverso, ele abre uma rotina de cuidado com todo mundo que passa pela gente primeiro. Então, a gente vai falar muito, interrompam a qualquer momento. Dia 18 é Dia Mundial da... E a gente comemora esse dia, que é um dia registrado pela Organização Mundial de Saúde, que é marcado. Existe um órgão mundial, que é a International Menopause Society, é o órgão que hoje regulamenta e traz as práticas, as políticas, os estudos científicos, e tem se mostrado cada vez mais um órgão atuante no sentido de trazer promoção de saúde, de mudar as saúdes públicas com relação à menopausa. E quando a gente fala em menopausa, até pouco tempo
não muito, porque nós mulheres, nós somos um objeto de estudo muito recente, né? Nós começamos a ser estudadas nos anos. Então, os estudos científicos, eles eram feitos com homens, eles eram feitos e a gente não ficava ali recebendo o resultado, valendo de um resultado de algo que não tinha sido estudado para a gente. Há pouquíssimo tempo atrás, os estudos trazem realmente os impactos da nossa saúde, realmente o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, e a gente não se retira mais do mercado de trabalho, né? Então, diferente das nossas avós, eu vou compartilhar minha janela aqui com vocês vão me dizer se vocês estão vendo, tá? Vocês estão vendo? Tá vendo? Perfeito. Tá abrindo aqui certinho. Fechou. Tá? Não. Não. Fechou. Fechou. Tinha aberto e fechou. Só um minutinho. Só aproveitando aqui já para dar boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, Aninha. Boa noite. Boa noite. Aninha hoje fez visita técnica, estava na rua com a mulherada. A Bia tava lá também, a gente voltou junto, inclusive. Vocês não param, gente. A gente não para, né? Coisa boa, coisa Eu boa. acho que tá desligado, Fabi. Vocês estão Gente, mil desculpas, estou aqui dirigindo, mas estou interessadíssima. Ah, fica aí, Vivi. Fica aí que eu aproveita que a Van, você pode depois perguntar, fica à vontade. Vocês estão vendo? Daqui a pouquinho eu entro. Prontinho, certinho, Van. Tá. E aí, voltando aqui no que eu estava falando para vocês, hoje a gente fala de menopausa. Menopausa não é o fim, né? Então, os estudos hoje, eles já trazem que até 2030, 1,2 bilhão de mulheres estarão vivenciando a menopausa no mundo. Olha o tamanho desse mercado para nós, mulheres. E como eu sei que esse grupo é um grupo de empresárias, olha o tamanho desse mercado para vocês, empreendedoras, que vão trabalhar com esse público. Então, a gente tem aqui dois vieses para falar sobre. Hoje a gente vai falar muito sobre como a menopausa impacta a nossa vida, mas a reflexão que fica é o que eu estou fazendo dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, que vai impactar não só a minha vida pessoal, a minha saúde, mas que vai impactar todo o meu ambiente de trabalho, que vai melhorar a condição da minha colaboradora, que vai melhorar a condição das pessoas que estão trabalhando comigo ao meu redor. A gente sabe que 50% da força laboral global é feminina. A gente representa mais da metade da população. A maior parte das mulheres na faixa etária de 35 a 55 anos, elas estão na perimenopausa e menopausa. E elas são as maiores lideranças das organizações. E o que acontece nessa fase? 80% dessas mulheres apresentam sintomas. O impacto na produtividade, ele é altamente significativo. E eu vou explicar um pouquinho o porquê para vocês. No Reino Unido tem um estudo, meninas, que diz que 1 a cada 10 mulheres pede demissão por conta dos sintomas de menopausa. E o que a gente pode dizer, e o que eu venho dizendo muito, a gente vem trabalhando muito nas empresas, é que isso revela uma crise muito silenciosa, porque as mulheres que são altamente qualificadas, elas não performam e elas acabam deixando o mercado de trabalho. Ou elas acabam chegando à liderança muito tarde, ou elas acabam desistindo de ser líderes. Então, quando a gente olha para os números, a gente tem 10 bilhões por ano em perda de produtividade no Reino Unido, com mulheres se afastando do mercado de trabalho por causa da menopausa. 1,8 bilhão por ano nos Estados Unidos. 20 milhões de mulheres em idade menopausal no Brasil, sem dados oficiais de impacto econômico. Olha quanto a gente está atrasado com isso. E aqui é muito importante a gente entender que nós precisamos cuidar das nossas mulheres, porque nós precisamos reter os nossos talentos.
A gente precisa que a nossa empresa prospere. A gente precisa prosperar. A gente precisa ter capacidade de avançar. E a gente precisa, sim, olhar para a nossa condição de saúde, né? É muito importante quando a gente entende o que acontece com o nosso corpo, a gente olha empaticamente para a gente, para as nossas funcionárias, para todas as colaboradoras ao nosso redor, às vezes até para uma cliente que a gente está lidando no dia a dia. A gente começa a entender o que está acontecendo com essa mulher, né? E a gente começa a perceber como lidar melhor com isso. E aí, eu vou trazer um pouco, eu vou até parar de compartilhar minha tela, porque eu quero falar um pouco sobre o que acontece com a gente nessa fase, para que a gente possa perceber o tamanho do impacto disso nas nossas relações umas com as outras e no nosso mercado todos os dias. Então, o que eu tenho na nossa saúde? A partir dos 35 anos, primeiro, a menopausa, ela não é doença, e a gente precisa ter isso claro. A mulher, ao longo da vida, ela passa por 3 fases muito marcantes. A gente, biologicamente, chama de 3 P's. A gente tem a puberdade, que é o momento onde a gente explode hormonalmente, né? E a gente muda completamente. A gente tem, para as mulheres que engravidam, o puerpério, que é uma outra carga hormonal de mudança de sensações, de qualidade de vida, de mudanças físicas, mentais e emocionais muito grande. E a mulher carrega. Estou chegando lá. Tá chegando. Vocês não se preocupem se eu ligar para vocês doidinhas, vocês não se preocupem, gente. Eu vou estar nessa segunda porque fase. a maioria aqui já passou dessa fase e já está caminhando para a terceira, que é a perimenopausa, por isso e que é a terceira fase de grande mudança na vida da mulher. Só que nas 2 primeiras fases a gente fala de explosão de hormônio. Na terceira fase a gente fala de queda hormonal. O nosso corpo, ele vai parar de produzir hormônio. Mas ele para de produzir hormônio do dia para a noite? Não. Ele para gradativamente. Muito mais bruscamente do que para os homens, obviamente. Mas ele é gradativo. E como que se dá essa mudança? Quais os impactos dela na nossa vida? Quando eu faço 35 anos, biologicamente, eu começo a ter declínio hormonal. É o que a gente chama de climatério. O climatério, papel e caneta na mão, porque o que vocês vão aprender hoje aqui, vocês vão mudar toda a vida familiar de vocês. Amanhã liga para a mãe, para a tia, para a irmã, para a prima, já faz uma reunião de família, informa todo mundo que o que a gente precisa é explicar isso para as pessoas. O que é o climatério? Vocês vão ouvir falar em climatério. Vai escrevendo aqui no chat. Quantos nomes vocês já ouviram para essas fases? Climatério, menopausa, perimenopausa, pós-menopausa, tem um monte de nome. Né? Vamos entender que fase é essa que a gente vai passar a maior parte da nossa vida útil. Eu falei 35 anos. Aos 35, por que quem aqui já fez congelamento de óvulos? Por que todos os médicos falam assim? A idade limite para congelar óvulo é 33, não é isso? No máximo 35. Por quê? Porque a partir dos 35 anos eu começo a entrar em declínio hormonal. O declínio hormonal, ele é caracterizado pelo declínio de todos os hormônios do meu corpo. Só que os hormônios, eles são os grandes maestros. Nós, mulheres, temos 2 hormônios principais, estrogênio e progesterona. Esses hormônios são produzidos pelos nossos ovários. A partir do momento que eu entro em declínio hormonal, que eu começo a perder esses hormônios, o meu corpo deixa de receber uma série de sinalizações. Por quê? Porque esses 2 hormônios, eles são responsáveis por sinalizar várias ações físicas do meu corpo, a reger a minha máquina. O estrogênio, de uma maneira muito especial, a gente chama ele de grande maestro. 300, guarda esse número, 300 sinalizações metabólicas surgem a partir da síntese de estrogênio. Que sinalizações são essas? Até engasguei, eu sempre engasgo quando eu falo isso. Que sinalizações são essas? Eu tenho desde manutenção da massa magra, qualidade da pele, do cabelo e da unha, porque ele se liga a receptores de pele, cabelo e unha.
Eu tenho qualidade da produção de serotonina, dopamina, melatonina, porque ele se liga a receptores neuronais. Eu tenho qualidade de células adiposas, porque ele se liga a células adiposas na nossa derme, subderme, aqui no nosso tecido. Eu tenho diversas sinalizações aqui. Quem rege a qualidade de ressecamento de pele, secura, e eu estou trazendo bem a grosso modo, tá, gente? Não vou ficar trazendo aqui nomes técnicos científicos, senão vocês vão ficar confusos e não vão entender. Então, se o estrogênio ele é esse grande maestro, ele regula 300 relações metabólicas no nosso corpo, quando eu começo a ter declínio de estrogênio, eu começo a ter inúmeros sinais e sintomas. Depois eu vou deixar de presente para vocês no grupo, existe um teste que você faz para saber se você já está na perimenopausa. Então, a partir dos 35 anos, eu começo a ter declínio hormonal. O que acontece comigo a partir dos 35 anos? Eu olho para minha amiga e falo assim, eu não posso mais comer isso, porque agora tudo que eu como me engorda. Antes não engordava. A partir dos 30, quem nunca ouviu isso? A partir dos 30, até a água engorda. O que acontece a partir dos 30? Eu mudo. Quando eu mudo a minha composição metabólica, porque eu paro, eu diminuo a minha produção de estrogênio, eu me torno uma pessoa mais androgênica, eu tenho a tendência de acumular mais gordura abdominal. Essa mulher, a partir dos 35, que começa a ter declínio hormonal, ela começa a se deparar com uma série de mudanças muito pequenas no dia a dia. Ela não vai perceber que isso aqui vai ser, quando ela chegar na faixa dos 40 anos, a perimenopausa. O que é a perimenopausa? A partir dos 40, hoje uma mulher, ela menopausa no Brasil aos 40, a média é de 48 a 50 anos de idade. Então, a média de mulheres que menopausam no Brasil é entre 48 e 50 anos de idade. Se essa é a média, a gente fala que a perimenopausa ela pode chegar até 10 anos antes. E eu posso levar 10 anos com toda uma sintomatologia, que é decorrente do declínio gradativo hormonal, da minha falência ovariana. Eu vou tendo declínio, vou tendo sintomas, até que eu fico um ano inteiro sem menstruar. E aí, o dia que eu completo um ano depois de ficar sem menstruar, é a menopausa. Então, guarda isso aqui, vamos fazer de trás para frente. A menopausa, ela é um marco. Ela é um dia. Tá? Menopausa, um dia. Dura um dia. É um marco. Que dia é esse? Eu menstruei pela última vez e fiquei um ano sem menstruar. Quando dá um ano da minha última menstruação, é a minha menopausa. A menopausa dura um dia. Ela é esse marco fisiológico. O dia seguinte da menopausa já é pós-menopausa. Aqui a gente vai ter uma atenção especial, eu falo um pouquinho disso depois. Da menopausa para trás, a gente chama de perimenopausa. Então, todo esse declínio, aqui eu posso menstruo muito, menstruo pouco, meu ciclo começa a oscilar bastante, eu já estou na perimenopausa. Normalmente a partir dos 40, 44, é uma fase aqui um pouco mais acentuada. Então, pensa, tá claro ou eu estou confundindo vocês? O climatério começou aos 35, eu vim perdendo hormônio. Lá pela casa dos 40, 41, 2, eu começo a ter umas oscilações mais fortes. Oscilação de ciclo, oscilação de humor, aumento de gordura abdominal, cansaço extremo, sono que não acaba mais, vontade de comer a geladeira inteira, 3 horas da manhã. Eu começo a acordar. A Fabíola tá marcando check em todos. Ela tá assim, check. Eu começo a acordar de madrugada. Muitas pessoas acham que é burnout. Tem uma infinidade de mulheres sendo tratadas como depressão e ansiedade.
Por quê? Porque todos esses sintomas não chegam ao mesmo tempo. E hoje a gente tem um grande problema na nossa sociedade. Os médicos não estão capacitados o suficiente para atender uma mulher na menopausa. Hoje todo o nosso esforço é em função de educar toda uma classe médica. Por quê? Porque eu tenho sintomas diversos. Se eu estou engordando e não emagreço mais, quem eu vou procurar? A nutricionista. Eu vou procurar minha ginecologista para falar, nossa, não emagreço mais? Não, eu vou procurar nutricionista. Se eu acordo 3 horas da manhã, eu não vou falar para minha ginecologista, nossa, sabe que tem uma semana que eu tô acordando 3 horas da manhã? Eu vou falar com a minha psicóloga. Eu vou falar, tô cansada, tô estressada, tô irritada, estou acordando 3 horas da manhã. Ela vai falar, toma aqui esse remedinho, vai te fazer dormir melhor. Aí, eu faço enxaqueca, mal-estar, prisão de ventre. Eu vou fazer o quê? Alergia. Tô com alergia, umas bolinhas aqui na pele, umas inflamações, meu intestino não funciona bem. Eu não tenho um diagnóstico fechado, porque eu tenho uma série de sinais que são causados pela disfunção hormonal, que vão atrapalhando a minha existência, a verdade é essa. Eu vou ficando toda atrapalhada. Eu vou procurando vários médicos para me atender e eu, até fechar esse diagnóstico, eu levo pelo menos uns 3 anos. Essa é a média de período de tempo que as mulheres levam para fechar um diagnóstico de perimenopausa no Brasil. Porque a gente vai para especialidades diferentes até a gente chegar num médico que pegue os seus níveis hormonais. Quantas vezes a gente vai num médico e ele fala assim, e aí eu vou trazer para vocês um pouco da minha história. Eu menopausei aos 38 anos de idade. E quando eu menopausei, primeiro eu estava no ápice da minha vida produtiva. Eu estava no auge da minha carreira. Sequer queria imaginar que eu estava menopausando. A gente vai ao ginecologista quantas vezes ao ano? Uma, para fazer os exames do ano. Ginecologista não é igual ao nutricionista, que a gente vai 2 vezes na semana. Né? A gente liga todo dia, amiga, olha esse rótulo, que a gente fica íntima da nutricionista, né? A nutricionista é amiga íntima, manda rótulo, check, né? Não é o nutricionista. O ginecologista é, no máximo, 2 vezes por ano. E aí, quando você chega no seu ginecologista, ele dificilmente pergunta para você, como está a sua relação sexual? Qual é o ginecologista que perguntou para vocês, como está a sua relação sexual? Você está se sentindo um pouquinho mais ressecada? Vocês sabiam que ressecamento ocular também é sintoma de menopausa? Ressecamento de mucosas, produção de saliva em excesso, ou ressecamento da mucosa, porque eu falo de ressecamento de um modo geral, e mucosa é tudo, não é só vaginal. Então, eu tenho sintomas muito diversos para tratar uma causa só. E aí, essa mulher leva muito tempo para ser diagnosticada. O que acontece nessa fase? Irritabilidade em excesso, cansaço, mau humor. Ela vai perdendo espaço no mercado de trabalho por conta de algo que poderia ser fácil de lidar. Porque se eu tenho questões descobertas, o que eu vou fazer? Eu vou suplementar. Eu vou tratar com produtos, com terapias, com outras coisas que vão me trazer mais qualidade de vida e eu vou, ao menos, saber lidar com as minhas questões. Então, quando a gente fala da mulher no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho e na menopausa, o que a gente observa é, nós hoje temos uma questão de saúde pública, somos a maior parte da população, estamos envelhecendo, vamos envelhecer. Nós vamos evitar que a menopausa aconteça, que a perimenopausa chegue para todas as mulheres? Não, não vamos. O que a gente vai precisar é aprender a lidar com essa sintomatologia. E
entender como lidar com essa mulher nessa fase. E aqui a gente tem uma questão muito interessante, porque dos 300 sinais e sintomas que eu falei para vocês, tem coisas que vocês vão perceber no dia a dia. Sensibilidade a barulho. Quem aqui é casada e já percebeu que, do nada, você vai falar assim, nossa, eu nunca me incomodei com isso, mas agora meu marido mastigando está me incomodando. Sensibilidade a barulho. E aí você vai ficando irritada. Aí você explode. Nessa hora você fala, gente, agora que você é uma pessoa que tem conhecimento, você fala, minha menopausa, preciso pedir para a médica checar meus hormônios, tem alguma coisa errada comigo. Não é sempre o outro. E você vai aprendendo a lidar com seus sinais. No ambiente de trabalho, é muito importante que vocês, enquanto líderes, entendam isso, porque às vezes uma liderada, ela não está performando, não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela não quer. Não, às vezes ela tem questões aqui que ela precisa lidar. Uma suplementação, uma atividade física, um olhar diferenciado desse ambiente de trabalho. Essa mulher tem fogacho durante as reuniões, uma sala quente. A gente vê empresas já na Europa trazendo mudanças no estilo do ambiente corporativo para que essa mulher na menopausa se adeque ao ambiente da empresa. Então, um grau determinado dentro do ambiente de trabalho de ar-condicionado, um período para essa mulher em tantos períodos do mês poder trabalhar de home office se ela não tiver em condições de trabalhar presencialmente, uma flexibilidade de horário para essa mulher que faz transtornos, porque nem todas as mulheres vão ter sintomas, algumas vão ter muitos sintomas e outras vão passar sem nada. Mas a gente precisa trazer uma empatia para esse ambiente corporativo. E eu não falei ainda dos lapsos de memória. Eu não falei ainda dos esquecimentos, que são muito mais comuns do que a gente imagina. Ô, Van, só falando aqui que já estão falando no chat. A Kelaine comentou que os sintomas do barulho já chegou aqui. Ela falou, ó, já está lá. Então, realmente, e um dos sintomas que eu queria perguntar para você, se tem a questão de potencializar o problema. Porque eu vi que isso poderia ser um dos sintomas, né? Dos sintomas, das vezes ter o problema e você potencializar quando tem essa questão. E a gente, como líder, gente, isso é um caos, porque a gente veio falando, né, esse mês inteiro sobre as questões hormonais, sobre as questões né, psicológicas e tudo mais, e quando a gente, não é às vezes o que é o problema, é como a gente recebe o problema, né, e se a gente potencializa como líder, meu Deus do céu, vira um caos geral a empresa, né? E aí é por isso que a gente precisa partir do ponto de educar, entregar a solução, e aí deixar essa liderada aprender a lidar com isso. Por quê? Uma vez que eu sei em que momento da vida eu tô, não dá mais para eu ser a pessoa irritadinha. Não dá mais para eu passar calor do nada. Não dá mais para o meu cabelo ficar caindo, porque eu já sei o que eu tenho, eu já sei em que momento da vida eu tô. Então eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Eu tenho as ferramentas. O que não pode é eu não ter informação. O que não pode é eu ver a minha liderada passando mal e eu achar que é preguiça. O que eu preciso fazer é olhar para a situação e falar, tá bom, eu tenho um ambiente aqui onde eu tenho 20 mulheres e todas estão na faixa etária de 35 a 55. Gente, vem cá, vamos conversar. Qual é a política que eu vou instituir dentro desse ambiente para que também eu não me lindre essa mulher e eu fale, existem questões, então vamos trazer aqui um médico, vamos trazer um psicólogo, vamos fazer talk, vamos fazer palestra, vamos fazer eventos, vamos em workshops, vamos colocar essas mulheres para rever a saúde delas, para a gente entender em que fase da vida delas estão. Essas mulheres conseguem ter um cuidado? Elas fazem um autocuidado? Quais são as ferramentas que eu vou entregar para essa mulher dentro desse ambiente corporativo que vai melhorar a qualidade de vida dela?
Aí eu não tenho mais como ficar aqui aumentando o meu problema, entende? Porque imagina uma coisa. Eu falei para vocês que eu menopausei aos 38 anos de idade. Eu levei 2 anos para começar a tratar minha menopausa, porque como eu não tinha sido mãe, eu entrei numa corrida da fertilidade. Quando eu comecei a tratar minha menopausa, já tinha se passado 2 anos. Aí eu levei 1 ano para lidar com os meus sinais e sintomas. Teve uma época que eu, durante 3 meses, gente, eu acordei todos os dias de madrugada. 3 meses. Em 3 meses, eu não tive um dia de noite de sono completa. Como que essa mulher... Eu sabia o que estava acontecendo comigo. E eu tinha a sorte de ser dona do meu próprio trabalho. Então, eu controlava o meu horário, eu podia ter os meus escapes, eu podia administrar minhas reuniões. Se eu pudesse falar, hoje não dá para mim. Crise de enxaqueca, eu não consigo sair de casa. Eu abria a porta de casa e tudo doía. Eu tinha que voltar e fechar. Mas eu era dona do meu próprio negócio. Agora, se coloca no meu lugar e pensa em quantas mulheres estão passando por isso e elas não podem faltar ao trabalho. E elas não têm ninguém dentro do trabalho que elas possam falar que elas estão passando por isso, porque senão elas vão perder o emprego, porque vai chegar outra pessoa e vai ficar no lugar delas. Provavelmente um homem. Porque não vai ter esse problema. Mais fácil de lidar. Então, o que eu, como líder, posso fazer dentro do meu ambiente de trabalho para pegar essa mulher aqui que não dorme há 1 mês, há 2 meses? Como é que essa mulher vai se concentrar numa reunião? Como é que ela vai responder com celeridade? Então, como é que eu posso fazer para que essa mulher reconheça, não, sim, tá ruim para mim, eu preciso de ajuda. E para que ela procure ajuda. E a ajuda não é um ansiolítico, gente. Porque se for declínio hormonal, não é um ansiolítico e não é o remédio para dormir que vai resolver. Pelo contrário, vai só piorar. Eu preciso de medicina de qualidade, eu preciso de acompanhamento de qualidade, eu preciso fazer essa mulher entender em que momento da vida ela está para que ela seja tratada da maneira correta. Muitas das vezes, é só suplemento. Existem inúmeros suplementos fitoativos, às vezes é fácil de conduzir, às vezes basta a informação, o manejo é mais claro. E aí eu vou começar a ver quando a gente fala de perda de produtividade dentro da empresa, eu que fui dona de empresa a vida inteira, né, que precisei lidar com, e a maior parte, eu sempre tive ou escola de dança, ou cenário de nutrição. Então, o meu público sempre foi feminino. Eu lidei com mulheres a vida inteira. Todas as minhas lideradas eram mulheres, a vida inteira. Então, assim, quando a gente vê uma mulher melhorando a qualidade de vida dela e prosperando ao seu lado, faz muita diferença. Então, eu acho que muito mais do que só olhar para a nossa saúde, é olhar para a saúde de todas as mulheres que estão ao nosso redor. Fazer esse mapa. Porque todas nós vamos passar por isso. A sua funcionária dentro da sua casa também vai passar por isso. Imagina que ela está ali limpando a sua casa todo dia, gente. Às vezes ela não tá, você não está bem todo dia. Então, o quanto de empatia a gente vai começar a ter pelas outras mulheres que vivem com a gente, para que a gente realmente possa prosperar no meio corporativo, sem puxar o tapete de outras mulheres, ajudando a ter mais qualidade de vida. E hoje, essa conversa da menopausa, que é extremamente necessária, traz isso, não só para a gente como CEO líder, olhar para os nossos sinais e sintomas, mas para todas as mulheres que estão ao nosso redor. Eu vou entrar no assunto da saúde agora, mas eu quero saber se vocês querem falar alguma coisa. Perguntar, tirar. Agora é a hora da consulta. Aproveita. O ambiente aqui é seguro. Fica à vontade. Vocês querem perguntar alguma coisa? Van, eu queria falar uma coisa. Eu, por exemplo, você falou, né? Menopausa é um dia. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu menstruei, tá? Eu não sei, não faço a menor ideia. Eu tenho uma noção que já faz 1 ano e meio ou 2. Entendeu?
Ah, eu tive fogacho? Não, que eu tinha, porque todo mundo fala que o fogacho é um calor e depois vem um frio. Eu tinha calor. Dava um calorzinho, assim, um pouco mais, porque eu sou muito friorenta, sempre fui, então eu senti o calor. Mas depois eu não tinha frio nenhum. Na verdade, eu acho que eu fiquei mais calorenta depois que a menopausa, né? Porque hoje eu falo, estou em menopausa, não é possível, né? Eu tive a menopausa. Porque já faz mais de ano que não desce. E mais uma coisa eu percebi mesmo, a dificuldade que eu tenho de emagrecer, unha fraca, se eu ficar uma semana sem fazer a unha, quando eu tô fazendo até vai bem, mas eu fiquei uma semana sem fazer a unha, começa a quebrar tudo, é uma loucura. Você indica, que eu estava falando para você da creatina, né? Até já te mandei o link dela. Você indica alguma outra coisa, alguma outra forma? Eu já estou fazendo agenda para não esquecer de nada, né? Porque senão a cabeça vai para o vinagre. Mas o que você indica que a gente pode fazer? Porque eu realmente eu falo que eu fui assintomática, porque eu não tive quase sintoma. Na verdade, teve, mas não os clássicos, né? A gente associa muito a menopausa ao calor e ao fogacho. São muito poucas mulheres que têm calor e fogacho, na verdade. É porque eles ficaram marcados, porque eles são os sintomas clássicos, assim, são diferentes de todo o resto, né? Eu não vou associar uma queda de cabelo à menopausa, eu posso associar qualquer outra coisa. A unha, o fato de não emagrecer. Eu posso associar o metabolismo ficou lento, mas ninguém consegue explicar por que o metabolismo fica lento. Ele fica lento porque os hormônios param, eles mudam a compleição do meu corpo. Então, tem a ver com a perimenopausa, com essa falência ovariana que a gente vem sofrendo. A maior questão de não tratar uma menopausa, e aí é muito importante que a gente entenda isso, porque a gente acredita que os sintomas são só aquilo que a gente vê. É a pele, é o cabelo, é a unha, é a cintura abdominal, é a pele mais flácida, é o fogacho, ou a gente sente, ou a gente vê, né? E quando a gente fala de falência ovariana, queda hormonal, encerrou o meu ciclo, meus ovários param de produzir esse hormônio. Esse hormônio, ele é o grande responsável pela manutenção da minha massa magra. Qual é o maior? E da minha massa óssea. Qual é o maior índice de osteoporose e fratura? Mulheres menopausadas. Quem são as pessoas que fazem mais risco de demência, Alzheimer e doenças neurodegenerativas? As mulheres. Quem são as pessoas que depois de 50 fazem mais risco de doenças cardiovasculares? As mulheres. E tudo isso acontece porque nós não temos mais o nosso hormônio maestro no nosso corpo. Hoje a gente tem a terapia de reposição hormonal como o padrão ouro do tratamento da menopausa, mas ela é para todas as mulheres? Não. Precisa ser analisada, avaliada e muito bem aplicada. A gente precisa da terapia de reposição hormonal? Em suma, sim. Mas talvez nem todas nós possamos fazer uso dela. E aí, para isso, vão vir outras ferramentas que a gente vai usar. Eu vou precisar repor cálcio. Eu vou precisar repor cálcio. Mulheres, eu vou precisar repor cálcio. Uma fratura, porque a gente não mede a proporção do estrago. Então, vou trazer para vocês mais um exemplo. Eu sou muito bem. Eu acho que Deus falou assim: você vai cedinho e você vai com tudo. Porque aí você vai poder falar com as mulheres e elas vão te ouvir. Tipo, sabe assim, né? Tá mentorando assim todo mundo, tá? Porque aconteceu de tudo aqui. Então, eu posso falar com propriedade. Eu tô com 44 anos. Eu menopausei aos 38. O que acontece quando você menopausa? Você perde a produção de estrogênio, você começa a entrar em perda de massa óssea. O que eu, essa jovem mulher
toda trabalhada no Botox e sem nenhuma ruga, tem já aos 44 anos uma perda de massa óssea de 4% em cada fêmur. Em 4 anos, eu perdi 4% de massa óssea. Ou seja, 1% ao ano. Se eu perco 1% ao ano, quando eu chegar aos 70, quanto de massa óssea eu vou ter? A gente não fala de perda de massa óssea em mulheres. E por que a gente não fala? É completamente silencioso. Só que aos 70, se você cair e fraturar o seu fêmur, você vai morrer. E algo comum, E tal, é algo comum, né? Essa queda, eu falo porque a minha avó caiu, enfim, muitas mulheres, e a recuperação é muito difícil. Realmente é uma recuperação, né? então, não tem hormônio. Preciso repor massa óssea. Eu preciso ter uma dieta adequada. A partir da perimenopausa, o álcool não é mais meu amigo. Ele é altamente inflamatório. E aí eu preciso fazer algumas escolhas que vão realmente promover a minha qualidade de vida, que são a minha conta de proteína precisa ser atingida todos os dias. Eu tenho que ter consumo de aminoácido. Não adianta só tomar o colágeno se a proteína não estiver ajustada. Cadê a Vanessa? A Vanessa cansa de me ouvir falando isso. Não adianta. Vai tomar o colágeno, vai servir para nada. Vai colocar ele para... Não vai colocar ele para fora. Por quê? O que vai acontecer? Vou explicar aqui. Gente, vou explicar bem assim, bem grosseiramente para vocês entenderem. Tudo no nosso corpo precisa de aminoácido. Nosso cabelo é 90% queratina. Queratina é um aminoácido. Para o colágeno chegar no cabelo, na unha, na pele, do jeito que a gente quer, todo o resto também é músculo. Os órgãos, o nosso corpo inteiro. Quando eu não tenho uma conta de proteína na dosagem certa, esse colágeno que chega, ele vai ter uma setinha nele e vai falar: agora vamos todos para o fio de cabelo dela porque ela está precisando da gente? Não, ele não vai. Porque tem muita coisa para ele recuperar aqui dentro, até chegar no que a gente chama de tecido periférico. É a última coisa para onde vão os aminoácidos. Então, quando a gente vê a unha quebrando, quando a gente vê a pele enfraquecendo, ressecando, quando a gente vê o cabelo caindo, é porque já tem muita coisa aqui dentro precisando de ajuda. Uma hidratação de qualidade, uma quantidade de proteína adequada, carboidratos na medida certa. A partir dos 35 a gente não quer mais comer, porque comer engorda e a gente tem dificuldade de emagrecer. A conta é ao contrário. A gente precisa comer para acelerar o nosso metabolismo e a gente não ter dificuldade de emagrecer. Mas é óbvio que essa conta precisa ser feita com muita cautela e com muita ajuda, né? Que a gente precisa comer, vamos comer pizza todos os dias, vamos beber, porque a gente precisa comer, que vai acelerar o metabolismo. Não é assim que ele acelera. É de outro jeito, é um pouquinho mais complexo. Mas a gente precisa comer. As mulheres têm muita dificuldade de comer. Primeiro, porque não tem mais tempo. Porque tem muita coisa para fazer. Segundo, porque aí já vai comer porque que vai engordar. E aí, o meu corpo, que já vem num processo de lentificação, ele começa a não reconhecer a comida e começa a ficar cada vez mais lento. Então, eu realmente preciso olhar para essa fase com muito cuidado. E aí, usar as ferramentas que eu posso ao meu favor. E que ferramentas são essas? Encontrar um profissional qualificado. Conversar com outras mulheres. Ter essa rede de apoio que a gente tem, o clube que faz muito bem para a gente, não ter vergonha de falar sobre isso, porque a dor de a gente se reconhece sempre na dor de uma pessoa, e não ter vergonha de compartilhar os nossos sinais, os nossos sintomas, para que a gente possa juntas entender essa fase e fazer dela uma fase prazerosa, sem desconforto, porque dá para passar por ela sem desconforto. Hoje dá. Até alguns anos atrás era impossível.
A gente só precisa ter conhecimento para isso. Dúvidas? E o que você está fazendo? Vivi, já aproveita e pergunta. Vivi também já abriu a câmera. E só reforçando aqui, mulheres, que a Vanessa tem um programa que é o Menos Pausa, e acho que é o único programa, tem outros programas que falam, porque eu vejo como um programa inovador, assim. Querendo ou não, é algo que é muito delicado, né? As pessoas falam pouco, né? Então, assistam vários episódios com mulheres, assim, famosas, incríveis, e que passam pelo mesmo problema, né? Que a gente às vezes nem imagina. Né? Só vendo. Eu vou. Quem abriu a câmera? Alguém A mais quer Vivi vai perguntar. vocês hoje o que a gente faz para ajudar vocês nessa fase, né? Quem mais quer perguntar? Eu queria. Boa noite a todas, gente, que eu não consegui ver vocês todas, enfim. Vanessa, para a gente, enfim, todos esses sintomas podem aparecer aos poucos, pelo que eu estou entendendo, e nem todas as mulheres têm todos, né? Eu estou tendo bastante, eu já não durmo há um tempão, então eu achei que era outra coisa, agora eu acordo, então cada vez, enfim, dormir não é uma coisa, nem era um objetivo meu há um tempo mais, agora estou, talvez, quem sabe, né? Não, Amanhã eu estou aí, Vanessa, amanhã a gente conversa mais, eu vou tirar mais dúvidas, mas enfim, em termos de hormônio, eu fico meio receosa, né, porque mexe bastante, eu imagino que todo mundo fica assim. Não sei se você vai falar de alguma coisa de efeitos, né, que você falou: "Olha, dá certo, não dá certo", se fitoterápico, às vezes daí eu tenho talvez um pouco de, enfim, não acreditar muito, enfim, eu queria saber, não sei se você vai falar, né, mas essas são minhas dúvidas, né, posso deixar outras dicas para vocês. Já vai fazer diferença. O sono é uma grande questão, porque o sono ele realmente vai acometer a maior parte das mulheres. E por que acomete a maior parte das mulheres? Porque o nosso ciclo circadiano, que é o nosso eixo de sono, ele é altamente impactado pelo declínio hormonal. Se eu não tenho hormônio, eu não produzo as substâncias necessárias nesse processo que vamos fazer dormir. Então, os precursores dos aminoácidos, o triptofano, os hormônios, melatonina, serotonina, eles são altamente impactados pela diminuição do estrógeno. Se ele é altamente impactado pela diminuição do estrógeno, eu realmente não tenho o meu ciclo de sono completo. Então, eu vou despertar de madrugada. Normalmente entre 3 e 4 horas da manhã. As pessoas agora vivem num mundo que elas acham que isso é um chamado. Isso não é um chamado. Não é a hora de você ler Café com Deus Pai. Não é. É a hora de você entender o que está acontecendo com você e voltar para a cama. Vamos parar com isso. Eu tenho visto uma seita na internet. Não. Nós fomos feitas para dormir 8, 7 horas. Eu sei que 7 horas já é um luxo hoje em dia, né? Se a gente conseguir dormir 6 horas e meia, tá muito bom. E que a gente consiga ter um sono de qualidade a noite inteira. Nós, mulheres, precisamos do sono. O sono é altamente reparador para a nossa saúde. É no sono que a gente fabrica colágeno, mocinhas. Aquele colágeno que vocês tomaram, se não dormir também não funciona, não. Tá? Nem compra. Se não tá dormindo, nem compra o colágeno, porque primeiro vai ter que resolver o sono. Depois a gente bota o colágeno. Nem toma aqui, não vai resolver. Então, eu preciso resolver o meu sono. É no sono que eu produzo todos os meus hormônios. É no sono que eu faço detoxificação hepática. O que é isso? Meu fígado limpa todas as toxinas. É no sono que eu recupero minha saúde neuronal. Então, se a gente não dormir, gente, é um problema. Não dormir é um problema. A gente precisa dormir. E aí, como? Aí vocês vão falando, tá bom, bonita, mas como que eu vou fazer isso, né? Tô na menopausa, não tenho hormônio, vou dormir como? Então, assim, eu tenho algumas estratégias, existem algumas estratégias. O que aconteceu? Eu precisei passar por isso muito cedo, né? Com 38 anos, quem estava acordando 3 da manhã era eu, aqui, ó, pá. Suando, com calor. Eu tive calor, Fabiola, eu tive fogacho, eu tive tudo que você possa imaginar. Eu pegava fogo. Eu tenho uma cena, eu vou resgatar esse vídeo, vou botar no grupo. Vocês não mandam para ninguém isso. Eu vou botar no grupo.
Eu, na Capadócia, com menos 10 graus, na neve, nevando, caindo neve, eu vermelha, eu tendo um fogacho, eu vermelho, eu pegando fogo, e eu tirava a roupa, eu fiz um vídeo pro meu médico, eu falava assim, na época eu tinha um médico e eu falava assim pra ele, olha aqui, você acha que isso é normal? Olha o que eu tô passando na neve, eu vou voltar e você precisa resolver isso. Lembra que eu falei pra vocês? Os médicos não resolviam o meu problema. Eu levei 2 anos para me estabilizar. E eu tirava a roupa na neve, eu fiquei de camiseta. Meu marido falou: você vai ficar doente. Aí levou 3 minutos, passou, frio, veste tudo. E foi assim durante muito tempo. Por conta de toda a minha trajetória, da nutrição, das minhas especializações, eu tive a oportunidade de estudar muito saúde da mulher. E ao longo dessa jornada, depois de muito sofrer com isso, eu conheci pessoas incríveis que me ajudaram a me recuperar. E eu trouxe esse grupo de professores, cientistas e pesquisadores para junto de mim, para que a gente pudesse desenvolver um negócio. Porque eu entendi que se eu, que trabalhava com suplementação, que fui atleta a vida inteira, que sabia tudo que eu podia fazer para me cuidar, eu não tinha a resposta, então como que as outras mulheres estavam passando? Todo dia eu falava isso, e eu falava para o meu marido, se eu estou sofrendo desse jeito, com todo esse conhecimento que eu tenho, imagina como estão as mulheres que não sabem o que está acontecendo com elas. Deve estar muito ruim a situação. E aí, eu fui atrás de desenvolver uma fórmula para poder... Por quê? E aí, eu não sei o seu nome, porque está escrito psicóloga e coach. Fala para mim. Não estou conseguindo ler. Eu sou ótima em internet, qualquer coisa dessa, gente, esquece. Eu tenho um problema seríssimo, Viviane. Eu nem sei o que está escrito, só está aparecendo para mim você, mas enfim, você já sabe minha profissão. É que eu não tô... psicóloga. Vivi, eu fui atrás de desenvolver uma fórmula porque eu sou uma pessoa extremamente sensível à terapia de reposição hormonal. Então, eu preciso fazer ela com muita cautela. Não é todo... E como eu sou uma pessoa da saúde, eu testo. Para mim tá tudo bem, porque eu tenho essa facilidade. Mas eu sou extremamente sensível à terapia de reposição hormonal. Então, eu não posso... Não é todo hormônio que eu posso usar, não é de todo jeito que eu posso usar. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Mas a suplementação funciona muito bem para mim. Porque os suplementos, eles são, na verdade, os ativos que vão ajudar o seu corpo a produzir aquilo que você não tem mais. É óbvio que os hormônios são a cereja do bolo, mas se você não tem, ou não pode, ou ainda não encontrou uma fórmula que te atenda, você vai, né, trabalhando com outras alternativas. Até porque a terapia de reposição hormonal, ela não é para a vida inteira. Então, quando passar a terapia, eu vou ter que ter outras coisas aqui que vão me ajudar. Então, a gente começa com suplementação. Eu desenvolvi a Van, a Van pode dar o relato dela, né? A Van foi minha paciente. Hoje eu falo que ela é uma paciente liberta, porque eu não sou uma pessoa que agarra a paciente que vai ficar com vocês até o fim da vida, não. Eu ensino a comer e falo, vai. Aprendeu? Então vai. Nem me liga, não é, Van? Faz o que você quiser. Já aprendeu como você tem que fazer? Vai viver sua vida, vai viajar, vai aprender a lidar com isso. Mas a gente faz uso de uma suplementação. Eu desenvolvi uma fórmula que tem... A Fabiola trouxe uma creatina para a gente aqui, que ela ganhou de presente, que depois ela vai me mandar ali para eu dar uma olhada na composição, mas a creatina é, sim, um dos suplementos mais estudados do mundo para a saúde da mulher. Todas as mulheres podem usar com segurança, não tem contraindicação, e dentre todas as funções da creatina, ela auxilia muito a qualidade do sono, tá? Então, aqui já é um ativo muito bom para isso. Diga, Fabiola. Sobre a creatina, só misturar ela com água ou pode misturar ela com leite, por exemplo? Pode misturar com o que você quiser, só não misture com bebidas quentes, tá? A creatina em si não pode ser dissolvida com bebidas quentes, porque aí ela vai perder o seu efeito aqui, ela não vai fazer a sua função total. E pode bater com mixer? Pode sim, tá? Na nossa fórmula, a gente fez uma fórmula, deixa eu ver se eu mostro, se eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. Então, o que aconteceu, gente? Eu acabei fundando uma empresa para cuidar da mulher na menopausa, que é
a Nutralive. A Nutralive, ela tem um produto que... Vocês estão vendo minha tela? Estamos. A apresentação agora? Ainda Peraí, não. não tô não. A gente está vendo Peraí. a tela com o seu vídeo. É, Peraí, então, deixa eu voltar aqui. Agora acho que vai. Peraí. Eu não sei porquê, mas a gente está no Teams, não é? No Meet. No Meet. Você tá vendo, ô Vivi? Não é só você que tem problema com a internet. Ai, eu tô vendo aqui vários sintomas, tô me achando, graças a Deus, Deus está falando comigo, Deus, nossa, tem saída. E olha, era 4h30, depois 4, hoje foi 2, eu falei assim, não tem mais condições, imagina, 2h da manhã, eu falei 2h da manhã, já aí tomei a melatonina, aliás, a creatinina pode tomar qualquer horário, Vanessa? A creatina você pode tomar a qualquer horário. A creatina, ela é... creatina. Creatinina é o produto da metabolização da creatina. A creatinina é o produto tóxico. Quando a gente vai excretar, nosso corpo excreta creatinina. Quando a gente pega a creatina e aquece, a creatina ela gera um composto tóxico que vira creatinina. Por isso que a gente não pode aquecer a creatina. A creatinina existe, é uma palavra, é uma substância. Inclusive, quando a gente faz exame de sangue, vem lá, dosagem de creatinina. Creatinina a gente mede padrão de inflamação. Quando você começa a treinar, quando você faz musculação, quando você se exercita demais, você vai ver que seus níveis de exames laboratoriais, lá creatinina, eles vão vir um pouquinho aumentados. Significa que você produziu estresse oxidativo, seu corpo treinou, sua creatinina aumentou. Olha que interessante. E a memória melhora, Vanessa? Tem solução? A memória é uma questão. Eu sei que tem coisa que é bom a gente esquecer na vida, mas eu estou esquecendo muita coisa. No meio da reunião, no meio da palestra, esquecer não está sendo muito bom. Os lapsos de memória a gente chama de névoa mental, né? Essa névoa mental que acomete pela baixa produção de energia. O estrogênio ele tem relação direta com a produção de ATP. A produção de ATP ela é fundamental para essa velocidade de conexão de energia que eu tenho dentro dos meus neurônios circulantes para que a gente faça as sinapses. Quando a gente tem os lapsos, a gente tem uma diminuição dessa velocidade, a gente tem uma baixa produção de energia. Muitos estudos dizem que depois da menopausa, na pós-menopausa, eu recupero essa velocidade, porque o meu cérebro, na verdade, ele se reorganiza. Ele aprende a lidar, a gente está diminuindo a nossa velocidade. O cérebro, ele não está acostumado, ele processa mais rápido. Ele vai se acostumar, ele volta ao normal, né? A grande pesquisadora de saúde neuronal e menopausa, que é a Lisa Moscone, que é uma americana, autora de um livro maravilhoso, Cérebro e Menopausa, leiam se vocês puderem, ela traz, inclusive, esse estudo. Então, o cérebro tende a se adequar, a gente tende a não ter essa névoa mental na pós-menopausa, mas ela pode se manter. Então, assim, como é que eu melhoro isso? Melhorando meus níveis de energia, aumentando meu nível de ATP. Como que eu aumento meus níveis de energia? Creatina. Qual é o principal aminoácido hoje, o principal suplemento hoje que vai ativar a saúde neuronal? Creatina. Aí eu tenho outros ativos manipulados que eu posso fazer. Existe na manipulação muita coisa que eu posso fazer para me ajudar. Muita. Inclusive para melhora do sono, para melhora do humor, para o emagrecimento. Eu não preciso só usar a terapia de reposição hormonal. Eu estou tentando compartilhar com vocês, mas... Ó, tá aqui aparecendo pra gente. Clica mostrar minha tela mesmo assim, vê se vai. Uhum. Aí quer abrir a apresentação?
Eu consigo. É que você está apresentando a tela errada. Você deve estar com duas telas. Aí você precisa Eu tô clicar na outra. apresentando para vocês. Põe no compartilhar tela, acho que na parte de janela, aí já vai abrir certinho, que a gente estava no... Deixa eu ver agora. Estão vendo agora? Não. Não, a gente está vendo ainda a questão do Meet. Não está Compartilhar. dando a escolha de opção? Compartilhar, mas se você quiser, depois também pode postar no grupo. Mas depois. Bom, Agora, a gente está vendo o seu PowerPoint. tá ótimo. É ele mesmo que eu quero que vocês vejam. Deixa eu só abrir aqui. Estão vendo agora? Sim. Sim, agora sim. Deu. Então, ó, lembra que eu falei aqui para vocês? Média de menopausa no Brasil, 46 anos, né? Então, se eu tenho 6 anos antes, aos 40, eu já tenho aqui todos os indicativos possíveis. Aqui nesse quadrinho, ó, eu tenho vários sintomas, tudo que a gente falou até hoje. Eu mando essa apresentação para vocês depois. Somos 29 milhões de mulheres nessa faixa etária. Olha o quanto a gente vai ser impactado por isso, né? E aí, deixa eu mostrar para vocês. Olha quanta coisa eu tenho legal aqui para vocês. Tem vários ativos, vários suplementos, depois eu vou mandar para vocês lerem com calma. Mas a gente fala desse produto. E aí, o que eu fiz? Eu montei essa fórmula. A Van usa todos os dias, depois ela vai contar para a gente o que aconteceu com ela. Que traz ativos fundamentais para apoiar a nossa saúde. Lembra que eu falei para vocês que o meu maior problema era a perda de massa óssea, eu precisava cuidar dele, né? O que tem nessa fórmula? Cálcio e vitamina D na dosagem diária recomendada. E aí tem uma coisa que a gente faz muito: infecção. Infecção e alergia. Então, o que tem nessa fórmula? O extrato de cranberry. Tanto que a fórmula ela tem sabor cranberry. Por quê? Porque ele vai agir impedindo que... Qual é a grande função do cranberry? Por que ele é tão bom para a saúde? Porque ele impede que a bactéria tenha adesão celular. Então, se eu tenho altas concentrações de cranberry no meu corpo, eu vou aumentar a minha imunidade. Eu vou melhorar a qualidade da minha pele, porque ele é um poderoso antioxidante. Eu vou desinflamar muito rápido. Consequência disso, eu vou emagrecer. E eu ainda vou evitar as infecções, que não são só as urinárias. E aí, o que eu coloquei nessa fórmula como boa nutricionista? Beta-glucana, que é uma fibra para fortalecer a imunidade, cuidar do intestino e fazer a gente desinchar e emagrecer mais rápido. Quem já ouviu falar no eixo intestino-cérebro? Já ouviram falar? Eu não. Quero saber. Então. Sim, eu já. Já Não, ouviu? os dois estão lentos. E por que eles caminham juntos? Quando eu tenho um intestino que é lento, preguiçoso, que não funciona bem, que é inflamado, que eu tenho desbiose, o que acontece com esse intestino? Ele não produz os nutrientes necessários para que o meu corpo funcione bem. A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai me fazer dormir, é produzida onde? Vocês imaginam? No intestino? No intestino. Se eu tenho um intestino desbiótico, sem funcionar direito, que não produz serotonina, como é que eu vou dormir? Por isso que a gente fala em eixo intestino-cérebro. Eu tenho uma ligação muito grande não só com a serotonina, mas com diversas outras substâncias que são produzidas e absorvidas no meu intestino e vão direto para a minha saúde no cérebro. Então eu preciso cuidar do meu intestino. Vocês precisam beber água todos os dias. Eu vou ensinar uma continha de água. Pode ficar sem fazer qualquer coisa, mas não pode ficar sem beber água. Eu preciso melhorar a qualidade do meu intestino. E aí a gente entra com beta-glucana nessa fórmula que é justamente para modular esse intestino. Aí, para as minhas amigas que não dormem, a gente tem uma solução.
que é o triptofano. Porque toda substância tem um precursor. O precursor da melatonina e da serotonina, ou seja, o aminoácido que desencadeia a produção de serotonina e melatonina, é o triptofano. Então, se eu não estou produzindo triptofano, se eu não estou produzindo melatonina e serotonina, eu vou dar triptofano para o meu corpo para estimular essa produção. Mas eu também dei a beta-glucana, então o meu intestino vai estar funcionando melhor, logo ele vai produzir. E aí eu tenho vitamina D com cálcio, que são a vitamina D na sua função de hormônio, que vai me ajudar a melhorar essa qualidade, carrear esses nutrientes para dentro do meu corpo. Tem uma outra coisa aqui que é precursora do colágeno, porque não adianta eu tomar o colágeno. Mas se eu estiver dormindo e eu tiver um precursor do colágeno, o que eu vou fazer à noite? Eu mesma vou produzir esse colágeno, concorda? Então a gente tem o ácido ortossilícico. E assim, eu fiz uma fórmula para chamar de minha. Depois eu resolvi vender ela para todo mundo, porque eu achei que vocês mereciam ter acesso a isso. E foi assim que surgiu a Nutralive, que é a minha empresa, que hoje existe para cuidar da mulher na menopausa. Não satisfeita só com o produto, a gente entendeu que a gente precisa de muito mais. E foi assim que começou a minha história com a Priscila Fantin. Eu trouxe a Priscila em janeiro. A nossa marca ela foi fundada em 14 de janeiro desse ano. Em 14 de fevereiro, eu trouxe a Priscila para ser embaixadora da marca. Quando a Priscila veio ser embaixadora da marca, ela estava passando por um processo que ela tratou como depressão há muito tempo. E ela entendeu, convivendo com os nossos especialistas, com os professores, com todo o time que trabalha junto comigo, que era climatério. E ela precisava tratar uma perimenopausa. E assim ela resolveu virar voz desse movimento junto comigo. Em outubro, agora, a gente lançou o Menos Pausa, que é um programa para que mulheres sejam informadas sobre a menopausa. Ele é um programa de YouTube, com TikTok, Spotify, tudo que tem direito. Eu vou deixar tudo para vocês no grupo, pra vocês ficarem ouvindo no carro. É muito gostoso, porque a gente traz em todo episódio uma celebridade que vai contar a sua experiência e a gente traz um especialista. E eu, enquanto nutricionista, tenho um bar de soluções, porque nem tudo é hormônio. Então, a gente tem uma série de soluções para vocês poderem passar por essa fase. Então, o programa, ele traz essa estrutura. Ontem, a Dai que está aqui, a Dai estava até aqui na live, a Dai está participando da nossa turma. Ontem, a gente lançou a turma de formação avançada em menopausa e longevidade, que é uma turma de formação de profissionais de saúde, porque a gente entende que hoje o maior problema não é ter acesso à suplementação. Existem milhões de suplementos que vocês podem usar, existem milhões de ativos que vocês podem usar, mas os médicos, os profissionais de saúde, todos eles, porque vocês vão passar por várias especialidades até chegar no médico que vai atender você. Então, todos eles precisam saber cuidar dessa mulher nessa faixa etária. E aí a gente lança essa formação. Ontem foi o dia da primeira aula. E o nosso próximo passo no ano que vem é uma telemedicina, porque a gente precisa atender mulheres do Brasil inteiro. Não adianta só terem médicos especialistas famosos palestrando no palco. Eu preciso que profissionais do Acre, do Amazonas, do Centro-Oeste sejam especializados. Eu preciso que cada mulher que fale, acordei às 3 da manhã, o médico olhe para ela e fale: deixa eu ver seu intestino. Você tem ressecamento vaginal? Seu cabelo está caindo? Você tem tido enxaqueca? Você está com a vista cansada? Vamos ver seus hormônios. Pode ser perimenopausa. Porque não dá para esperar o fogacho, o calor, a irritação chegar. A gente só vai perder mulheres em potencial com baixa produtividade enquanto isso. Então, eu transformei a minha questão num grande propósito. Não me perguntem por quê. Todos os dias eu pergunto isso. Essa semana eu estou trabalhando. Por que eu fiz isso? Por quê? Mas aí toda vez que eu converso com vocês, a resposta vem. E eu entendo que eu preciso falar sobre isso, porque
a gente pode melhorar muito a nossa condição de vida com uma simples conversa, né? Então, meninas, sobre E isso. tudo Vã, que você trouxe, a questão de normalizar, que eu acho que é a pior, né? Porque sem informação a gente acaba que é normal, é a menopausa, chegou e o calor vem, tá tudo certo, e não entende como tratar isso. Que acho que essa é a questão maior aqui, que todas, né, agora têm a consciência e a clareza de como tratar, porque a gente tem profissionais da saúde aqui, a Ana Paula está online também, Vivi, então, mulheres que podem levar isso para frente, né? Acho que é isso que é importante, porque a gente, querendo ou não, como mulher, a gente pega, às vezes, a informação, mas né, não faz nada com isso. E quando você pode, você está ajudando outras mulheres também, não tem preço, gente, não tem coisa melhor que isso, né? E muito bom, nossa, nem eu sabia de tudo isso. Gente, assim, é engraçado você falava, porque várias situações, até na gestação, gente, tudo que você falou, a gente... É muito parecido, porque os impactos são praticamente os mesmos. Exatamente. Então, assim, tudo Bem eu também identifiquei, né? Eu acho que a gente tem uma porcentagem, a porcentagem maior do grupo é de mulheres acima de 40. Então, quem não viu no ao vivo, eu faço questão, vou encaminhar no gravado, vou falar, tem que assistir, porque é uma informação extremamente importante, Ivan, e muito, muito obrigada. Nossa, acho que na Semana Mundial da Menopausa, para quem não entrou depois, que a gente falou no comecinho, hoje vai dormir, se acordar às 2 da manhã, fala, menopausa, calma que eu vou vencer você. Né? E daqui a pouco começa Viver chá de mulungu. Você vai tomar um chá, vai te fazer dormir, que é uma maravilha. Tá? Amanhã você vai pedir lá na casa de ervas. Eu vou escrever o nome para você. Vai tomar esse chá, depois a gente conversa. E Maravilhoso, gente. pra live Vanessa, de muito obrigada por tudo, viu? a mulher não vai voltar a dormir, gente. Como é que pode isso? Já desisti de dormir. Gente, quando uma mulher fala para mim, eu já desisti de dormir, eu tenho vontade de ir na casa dela na mesma hora. Ela senta aqui. Maravilhoso, Vanessa, obrigada, viu? Olha, informação, conhecimento é tudo, né? Muda totalmente a vida. Então, te agradeço bastante, agradeço aí todas as informações e amanhã eu tô aí. Sim. Mulheres, Me chame. Pode falar, Van. Não, me chame, meninas. Fiquem, tá? Outras mulheres. A gente legal. Nosso grupo tem muito irmã. Empresas falar sobre pausa de uma forma. Então, agora abriu um grupo infantil. Sucesso. Vocês ler sobre isso, me chama também que eu explico, porque a gente pode fazer um trabalho lindo dentro das empresas de vocês e ajudar muita gente, tá? Conta comigo. Perfeito. E coloca lá no grupo, mulheres, como foi, porque hoje conhecimento rico. A gente aprendeu muito. E realmente, Van, depois quiser dar seu depoimento também sobre. A Van arrasa. A Van arrasa, o produto é maravilhoso. Eu consumo desde o começo, desde quando ela lançou, e assim, gente, é um produtaço, assim. Realmente meu sono melhorou muito, não fico sem. Levo o sachêzinho para viagem. Só agora no Japão que eu comi bola, que eu não levei, mas já tá Dubai já tá lá na lista de coisas para levar. E assim, faz toda a diferença mesmo. Fora no treino, né, que o rendimento eu achei que também melhorou. Muito bom, muito bom. Então, vamos. Muito obrigada. Obrigada, mulheres. Desejo uma ótima noite para todas. Escrevam lá no grupo e contem com a Van também, chama ela no privado. Quem é profissional da saúde também vai entender um pouquinho mais, né? Como pode repassar esse conhecimento, que é muito importante. Um beijo para todo mundo. Participar do time da formação avançada. Vai ser muito bacana. O nosso corpo docente é incrível e tem ajudado muita gente. Põe tudo lá, Van. Beijo, mulheres. A Ana aqui agradecendo também. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Obrigada, meninas. Beijo. Boa noite. Obrigada. Beijo. Boa noite.